Eu não sei se é possível a gente pensar na superação do racismo, sabe? Eu acho que fica quase utopia, assim, né? É um pensamento muito romântico, né? Pensando que é uma construção enraizada de muitos anos, assim. E que é um processo que é feito uma manutenção desse comportamento, né, pela sociedade dominante, assim. Mas é importante a gente pensar em ações, né, em políticas, né, que favoreçam a cidadania da população negra, né, uma política decente, de fácil acesso para as pessoas, né, políticas que forneçam qualidade de vida, políticas que nos forneçam acessibilidade aos equipamentos, uma política que possibilite os negros e negras a fazerem escolhas dos seus caminhos, no fortalecimento de coletivos, que isso é da nossa essência, assim, né? Dos nossos ancestrais, de estar próximo, assim, né? De trabalhar de uma forma unitária, mas respeitando a subjetividade de cada sujeito, assim. Primeiro que eu acho que uma das primeiras coisas é a gente falar sobre isso. Então, conhecer um pouco da história da resistência negra. A gente não estuda na escola a história negra, a gente estuda a história de como que nós fomos escravizados, como se não tivesse tido resistência desde a escravização. Tem um texto que eu acho super legal do professor Petrônio Domingues, que ele vai contar a história do movimento negro como um movimento negro desde antes da abolição da escravatura. A gente não sabe dessas coisas. A gente não sabe que desde 1800 e tralala bolinha, já tinham associações de negras e negros que trabalhavam pelo fim da escravização da população negra, que teve imprensa negra, mal a gente sabe que houve quilombos, né? Mal a gente sabe a história de Zumbi, de Dandara, enfim. Eu aposto muito no diálogo, assim. Contar o que é, na verdade, essa história que não tem sido contada, sabe? Dentro do sistema capitalista é impossível a gente ter medidas que equiparem, né, as populações, que equiparem, que diminuam a desigualdade social, né? E aí o racismo ele faz parte desse sistema. Então o capitalismo ele só é forte, ele só se mantém até hoje porque o racismo é uma das opressões que o sustentam. Então, eliminar todas as práticas racistas e desigualdades dentro do nosso sistema é você deixar o capitalismo cambaleante, ele não vai querer isso. Então, o próprio sistema capitalista não tem interesse de que essas desigualdades diminuam. Então, se a gente for fazer na tora, a gente tem que fazer uma revolução social, né? E essa revolução social, ela parte por entender que homens, mulheres, negros, brancos, indígenas, fazem parte de uma composição social que é a classe trabalhadora, que é quem detém o poder dos meios de produção. E aí, quando a gente parte por uma construção de uma nova sociedade, essas práticas, né, que a gente discute dentro da esquerda, né, que são os privilégios, a gente tem que questionar. Né? Então, questionar o privilégio do homem branco, questionar o privilégio da mulher branca em relação à mulher negra, mas entender que a gente faz parte de uma classe que é explorada e oprimida e que a gente precisa, num primeiro momento, se juntar para poder avançar. Dentro do sistema capitalista, eu não consigo ver medidas que não sejam paliativas. Cotas totalmente favoráveis deveriam existir em todas as esferas do poder público, né, cota no serviço público, na contratação de novos servidores, cotas nas universidades, cotas nas direções desses serviços públicos, mas a cota ela tem que ser equivalente à nossa representação na sociedade. Então, uma cota de 10% nunca vai fazer com que a representação do negro, da negra nesses espaços
ela aumente. Então, eu sou favorável, por exemplo, uma cota de 50%, né? Ou de acordo, se nós somos 70% da população, cota de 70%. Tem outras formas também da gente poder avançar. Nesse documento que eu li, né, ele falava de um fundo público de reparação, né, um fundo público permanente. Independente se eu posso acessar o SUS, se eu posso acessar o sistema de educação pública, mas tem que ter um fundo permanente que vai atender a população negra. E esse fundo ele precisa ser pensado, ele precisa ser gerido, ele precisa ser estudado pelas pessoas que estão na ponta, pelos negros e negras que estão se debruçando sobre essa desigualdade na sociedade. Não tem outra alternativa que não seja a luta, né? E a luta imediata que se coloca agora é a luta por uma construção de uma nova sociedade, de um novo sistema, onde todos e todas, né, sejam tratados de maneira iguais, né? Com esse novo sistema a gente consegue eliminar todas as formas de opressões que precisam começar a ser discutidas agora, né? Não é só mudar a chavinha, né? Derruba o capitalismo, nasce o socialismo, pronto, todas as formas de opressões, elas foram extintas da face da terra. Então, acho que as bases de discussões dessa nova sociedade começam agora e a gente tem esse papel de trazer essas discussões.